Bom dia, meus queridos. Tudo bem com você? Como você amanheceu hoje? Está disposto a ir além? Está disposto a profetizar vida? Está disposto a profetizar bênçãos? No lugar onde você estuda, onde você trabalha, onde você tem um encontro marcado com os seus amigos, colegas ou com seus funcionários? Você está disposto a declarar vitória? Este é o dia. Este é o dia em que o Senhor diz para cada um de nós: profetize, declare vida, vida, vitória. Ali onde você está neste momento, você pode ser o instrumento de Deus para declarar o melhor, o extraordinário, o sobrenatural descendo do céu sobre a sua vida. As nossas palavras têm poder. Da nossa boca podem sair palavras de bênção, mas também podem sair palavras de maldição. E somos nós que declaramos como o nosso dia vai ser. Se ao amanhecer, ao entrarmos na nossa loja, no nosso colégio, no nosso local de serviço, nós declaramos vida, vitória, é assim que o nosso dia vai ser. Mas se entramos resmungando, dizendo que não dá mais, que a crise é tremenda, é assim que vai suceder. Eu quero ler com vocês a palavra tão conhecida em Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 3 ao 5, onde Deus fala com Ezequiel. E nessa manhã, ele fala essas mesmas palavras comigo e com você. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Se hoje você se depara com sonhos que parecem mortos, com projetos que parecem falidos e a esperança totalmente perdida, lembre-se, Deus te diz nessa manhã: eu farei o Espírito entrar em vós e vivereis. Aleluia! As pessoas ao nosso redor podem até espalhar que já chegou o fim, que não há mais saída, mas a história com Deus não termina aí. Você é diferente. Deus te fez com um DNA do céu. Deus te fez com um diferencial, portanto, não se acostume ao comum. Aqui nós vemos em Ezequiel 37 que Deus levou o profeta a um vale cheio de ossos secos. Uma cena de desolação, de morte, totalmente em ruínas. Mas Deus fez uma pergunta: filho do homem, esses ossos poderão tomar a viver? Ezequiel respondeu: só tu, Senhor, o sabes. Deus então ordenou a este profeta: profetize sobre esses ossos. Quem disse que não há mais saída? Deus não pediu para ele analisar a situação, para ele ver as causas e consequências, para ele constatar o que havia acontecido. Não. Deus apenas pediu para ele declarar vida sobre o que estava morto. Vida sobre sonhos, vida sobre projetos, vida sobre a tua vida emocional, vida sobre a tua vida espiritual, vida sobre a tua saúde. Deus nos chama a profetizar vida sobre as áreas secas da nossa vida.
Mesmo que os olhos humanos isso seja completamente impossível de acontecer, mesmo assim, Deus te diz neste momento, profetiza, declara vida onde há morte, declara esperança onde há desespero, declara fartura onde há escassez. Temos situações que não vamos ver mudanças somente orando, mas precisamos profetizar. Precisamos ser boca de Deus em certas situações. Precisamos usar nossas palavras para declarar vida. Portanto, aprenda a viver por obediência, como diz a palavra, profetiza. E não por conveniência. A ordem de Deus ao profeta foi: profetiza. Então, um homem e uma mulher de Deus, um profeta, precisa viver e andar por aquilo que Deus diz, não por aquilo que ele vê, por aquilo que os outros falam, por aquilo que as circunstâncias apresentam. Queridos, é preciso que você ajuste a sua visão, ajuste a sua linguagem, ajuste as suas respostas à vida, ajuste as suas reações diante dos obstáculos e também ajuste o seu coração. Quando você for desafiado a mudar situações que naturalmente parecem impossíveis, assim como o profeta Ezequiel foi, ajuste o seu coração diante de Deus. Lembre-se que Deus estava mostrando o que ele poderia fazer com toda aquela nação de Israel, o seu povo. Ele também deseja mudar a nossa vida neste mesmo nível. Ele também deseja transformar toda maldição em bênção, todo choro em riso, toda tristeza em alegria, todo lugar deserto em manancial de águas vivas. Mas ele precisa primeiro ajustar o nosso coração. O nosso coração precisa ser inteiramente dele. Precisamos confiar no que o Senhor nos diz de todo o nosso coração. Se você deseja viver uma vida abundante diante do Senhor, ajuste o seu coração. É fácil nós profetizar num cenário que é totalmente favorável, onde as coisas estão fluindo, onde os negócios estão de vento em popa, onde os funcionários estão trabalhando com todo vigor, onde temos saúde em abundância. Mas nós precisamos ter muita coragem e ousadia de profetizar onde tudo parece contrário. Mesmo que o cenário diga que é o fim, que é o seu fim, que não há mais saída, com os olhos da fé, passe a enxergar. Passe a enxergar o teu corpo sarado. Passe a enxergar os teus negócios fluindo. Passe a enxergar as tuas dívidas sendo pagas. Não desista. Não se deixe enganar pelas circunstâncias. As suas palavras têm poder. A sua atitude diante da circunstância contrária tem poder. E hoje é dia. Hoje é o dia em que o Senhor nos chama a declarar vida sobre todas as áreas secas da nossa redondeza, do trabalho, do lar, do ministério. Então te levanta pelos olhos da fé e comece a profetizar sobre as áreas secas da tua vida.
No texto de Ezequiel 37, nós vemos o Senhor levando o profeta em uma visão de um vale de ossos completamente secos, sequíssimos. Aquele lugar era provavelmente o lugar onde uma grande batalha havia acontecido e muitos haviam sido mortos, um exército todo, inclusive. Vales eram locais perfeitos para batalhas, para guerras, porém o que havia sobrado ali naquele vale eram apenas lembranças de derrota, de terror, de medo, de sangue, de corpos caídos no chão. Aquele era um lugar para lembrar a vergonha de quem havia perdido uma batalha e a vergonha de quem havia perdido a própria vida naquele lugar. Todos aqueles ossos expostos que não haviam sido enterrados eram uma prova e a exposição dessa vergonha para que muitos carregariam isso em suas memórias por longos e longos anos. Mas a história não terminou ali. Quando Deus entra na nossa vida, a nossa história não termina assim, de derrota, de vergonha. Nós podemos ver que ali no final do texto, Deus realizou o sobrenatural naquele lugar, colocando um fim nessa dor, nessa vergonha, nesse sofrimento, e é o mesmo que Ele quer fazer com você. Você precisa se colocar na posição de estar com um coração aberto para receber o que Deus tem para a tua vida, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele pode mudar toda e qualquer história, todo e qualquer cenário que possa neste momento parecer contrário. Ele se preocupa demais com a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos familiares, e Ele pode trazer e vai trazer uma grande virada em nossas vidas. Então, se você deseja experimentar isso, veja que esse texto nos ensina algo maravilhoso. Ajuste a sua visão. Não veja mais tudo pelo lado pessimista, negativo, derrotista. Aprenda a enxergar a vida e as circunstâncias pela ótica da fé, pela ótica do céu. Ao se deparar com aquele vale de ossos secos, Ezequiel via naturalmente sinais de morte, de dor, de vergonha, de desesperança. E é muito provável que você já tenha enxergado a sua vida assim. Ou talvez você esteja cercado por um monte de gente pessimista, gente que apenas espera o pior e espera que tudo dê errado. O que os olhos de Ezequiel viam era realmente desanimador. Não tinha esperança, estava tudo seco, sem vida e fora do lugar. Mas Ezequiel viu com seus olhos naturais o que naturalmente qualquer um de nós poderia ver. Mas como povo de Deus, eu e você precisamos aprender a enxergar como Deus vê, com os olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus vê um futuro bom, cheio de esperança, cheio de paz para nós, um futuro sem causar dano, sem causar dor, um futuro de plenitude e vitória para cada um de nós. O que você está vendo nesses dias? Qual a sua visão de vida e de futuro? Qual é a sua perspectiva? Algumas pessoas conseguem enxergar apenas os problemas, a crise, as dificuldades, coisas ruins.
miséria. Diante das dificuldades, acabam perdendo a esperança, a fé. Eles creem apenas naquilo que estão vendo. Mas nós precisamos nos lembrar que a nossa visão pode determinar o nosso futuro e vai determinar o nosso futuro. Nossa visão é exatamente onde nós vamos chegar. Se você se vê limitado, sem condições, é assim que será o seu futuro. E é por isso que nesta manhã Deus nos convida a ajustar a nossa visão pela fé. Ou seja, Deus está nos convidando a enxergar nossa vida pela fé plena, abundante. Em 2 Coríntios 5, a palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. O que você tem esperado de Deus? Para que você possa viver uma vida abundante de paz e plenitude, um fluir sobrenatural de Deus em tua vida, você precisa sim ajustar a sua visão, passar a enxergar a tua vida, os teus projetos, o teu futuro com a ótica do céu. Mas para isso você também precisa ajustar a sua linguagem, as suas palavras. Cuide, meu irmão, minha irmã, as palavras que saem da tua boca. Aprenda a se expressar por meio da fé e não mais pela dúvida, pelo pessimismo, pela incredulidade. Cuidado com o discurso da dúvida e da incredulidade. Lá na sua loja, no colégio, no serviço, na obra que você está fazendo, no consultório, declare vendas onde você está, declare negócios, declare cura, declare restauração, declare funcionários com a ótica de vencedores. Aqui nós vemos que o Senhor havia perguntado a Ezequiel se aqueles ossos secos poderiam voltar a viver. A resposta do profeta não é clara. Ele não nega, mas também não crê. Como ele havia visto primeiro o vale cheio de ossos secos e todas as impossibilidades que aquele lugar tinha, quase ele se deixa ser tomado por uma perspectiva completamente errada. E assim pode acontecer com as nossas vidas. Se olharmos só para a crise, se olharmos para as possibilidades, se olharmos para as circunstâncias, nós podemos ter uma perspectiva errada do nosso futuro. Por isso, hoje o Senhor nos convida a aprender a viver pela fé, andar pela fé e também a responder pela fé, a declarar vida pela fé. Nossas respostas diante das situações, das circunstâncias do dia a dia precisam ser uma resposta de fé, uma fé fundamentada naquilo que nós cremos. Nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, elas precisam considerar a palavra de Deus, todas as promessas do Pai para nós. Muitas vezes eu e você somos como aqueles ossos. Nossa vida espiritual chega ao ponto de estar seca. Nossa vida emocional, familiar, física, ministerial chega a estar seca. Não temos prazer em ler a palavra, não temos tempo para o Senhor. A oração já não faz mais parte das nossas vidas. Aquilo que é eterno já não toca os nossos corações. Os pecados do corpo, da mente são praticados sem nenhum rebuliço em nosso interior, sem nenhuma culpa. E sermos santos como Jesus já não é mais o nosso maior desejo.
Essas e tantas outras coisas podem ser sinais de que a pessoa está com a sua vida espiritual seca, se tornando apenas um vale de ossos secos. E se você se identificou com alguma dessas coisas, é o momento de se arrepender, de voltar a sua face para o Senhor. O Pai está de braços abertos, esperando a sua noiva, esperando que a sua noiva volte a sua face para Ele, se arrependa e volte-se totalmente a Ele. Se renda a Ele, busque por Ele, tenha um coração completamente apaixonado por Ele. Por isso, nesse dia eu te convido, assim como Ezequiel fez, a profetizar vida sobre o vale de ossos secos, a profetizar vida sobre os teus negócios, a profetizar vida sobre a tua vida financeira, a profetizar vida sobre a tua vida familiar, a profetizar vida sobre o teu ministério. Aleluia! Porque eu tenho certeza, mudanças vão acontecer. Quando houver uma mudança na sua visão, na sua linguagem, mudanças vão acontecer neste lugar onde Deus te colocou. Você vai florescer neste lugar onde Deus te plantou. Porque o nosso Senhor deseja continuar derramando uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de mananciais de águas e que nos satisfaça. E se nós nos reposicionarmos no centro da vontade dEle, Ele irá soprar o seu Espírito sobre nós, trazendo de volta a vida. Não uma vida qualquer, mas uma vida que vale a pena. Uma vida rica com Ele. Uma vida abundante. Uma vida que inspira. Uma vida que é um testemunho vivo e claro do amor e da bondade de Deus agindo em nós e através de nós. Assim como Ele fez com aquele grande exército que havia sido colocado em pé novamente, é o que Ele deseja fazer com aqueles que creem e agem baseados na palavra do Senhor. É isso que você deseja? Se sim, se você deseja realmente se reposicionar, ajustar a sua vida com a ótica do céu, então agora levante as suas mãos e vamos orar juntos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado conosco, por mais um fôlego de vida que o Senhor nos deu neste amanhecer. Aleluia. Te pedimos, Espírito Santo, venha consumir os nossos corações e reavivar o nosso espírito. Venha a ajustar nossa visão, ajustar nossa linguagem, traga a vida que um dia se foi, traga-nos de volta ao amor por te buscar e a alegria em te servir, em te adorar. Neste dia, Senhor, como manda a tua palavra, nós profetizamos vida sobre nossos corações, sobre o vale de ossos secos que podem existir em nosso interior e ao nosso redor. Senhor, derrama da tua cura, derrama da tua bondade, derrama um bálsamo de renovo sobre nós e nos dê a tua força novamente para nos colocar de pé, assim como o exército que reviveu em Ezequiel 37. Senhor, obrigado por nos conceder o poder de usar as nossas palavras para declarar vida.
para profetizar vida. Dá-nos a coragem, a ousadia para profetizar sobre os vales de ossos secos que estão ao nosso redor e talvez em nosso interior. Retira de nós toda dúvida, toda incredulidade, toda desesperança, Senhor. Fortaleça a nossa fé para nós vermos além das circunstâncias, para nós vermos além do vale de ossos secos e confiar que Tu estás agindo em nosso favor. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém.